FagPlus. Conhecimento. Na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Que acompanhava o relator. Advém da Justiça Laboral. Julga improcedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Começa agora o NPJ News. Muito boa tarde a todos, é um prazer incomensurável partilhar esse momento com vocês e hoje estreamos a terceira temporada do NPJ News. Esse ano nós temos muitos projetos, nós temos convicção plena, absoluta, que os nossos programas se intensificarão neste ano. Então, desejo a todos um excelente ano, aos nossos acadêmicos que estão conhecendo a nossa instituição nesta semana do primeiro período, principalmente os acadêmicos lá do curso de Direito, sejam todos muito bem-vindos à nossa instituição. O nosso podcast, ele busca atualizar aí você das principais decisões dos tribunais superiores do Brasil. E nessa perspectiva, hoje nós apresentaremos algumas decisões muito atípicas. Informo igualmente aqui nessa oportunidade que não temos a presença física nesse primeiro episódio da terceira temporada do NPJ News do nosso querido, o nosso grande amigo professor Lucas Oliveira, porque está cumprindo parte de seu doutorado em Paris, mas nos próximos programas teremos também a sua presença. Hoje a presença dele não será física, mas certamente está em nossos corações. Um forte abraço ao professor Lucas Oliveira. E nessa perspectiva de muita informação jurídica, a primeira decisão vem lá do Supremo Tribunal Federal, em um caso que iniciou-se em Foz do Iguaçu, aqui pertinho de Cascavel. O contexto era mais ou menos o seguinte: chegou lá no Supremo Tribunal Federal o habeas corpus 223-419, e discutiu-se neste remédio heróico, no remédio constitucional, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao seguinte caso concreto: 6 peixes e uma rede de pesca. Será que a pessoa que é presa, e foi presa nesse caso aqui pela Polícia Ambiental, deverá ou não ali ser punida pelo Estado por estar com 6 peixes e rede de pesca em um período, em um local no qual a pesca era proibida? De acordo com a ministra Carmen Lúcia, lá do Supremo Tribunal Federal, que analisou, que relatou e apresentou o voto condutor de julgamento deste habeas corpus, a conduta é uma conduta passível de manejo punitivo estatal e afastou o princípio da insignificância, considerando que houve efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 lá de 98. A conduta, portanto, amoldou-se ao disposto no artigo 34 da mencionada lei. A conduta é passível de punição em que pese a pequena quantidade ali de peixes apreendidos, mas o contexto, o local, a rede de pesca legitimou então a punição e afastou o princípio da insignificância, considerando, uma vez mais mencionando esse aspecto, que houve efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Lembrando que os crimes lá da Lei de Crimes Ambientais foram criados naquela perspectiva de proteger a fauna e a flora. E nessa perspectiva, ainda no Supremo Tribunal Federal, importante decisão que tem aí um reflexo em todo o contexto nacional, uma decisão ainda liminar, uma decisão liminar aqui do ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão dos casos nos quais se buscam a legitimação ou a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade do decreto 11.366 de 2023 do presidente Lula. Lá naquela perspectiva de possibilidade do presidente da República regulamentar algumas questões relacionadas à aquisição, porte de aquisição de arma de fogo e também naquela perspectiva ali de
compra de munição de uso restrito. Com esse novo decreto, as regras foram modificadas e deixou-se claro nessa primeira oportunidade que não houve afronta à competência definida lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal Brasileira, razão pela qual, nesse primeiro momento, não há ainda uma decisão para afastar ali, para declarar a inconstitucionalidade do decreto 11.366. O decreto, portanto, está vigente. A decisão liminar será também submetida ali aos demais integrantes da Suprema Corte para que viabilizem ou não a sua manutenção. E, além do Supremo Tribunal Federal, nós também trazemos aqui notícias do Superior Tribunal de Justiça, naquela perspectiva da análise da norma infraconstitucional. O Supremo, enquanto garantidor, como órgão garantidor da Constituição, verifica as leis e, sobretudo, é possível ali se declarar ou não uma inconstitucionalidade de determinada norma. Então, nós temos uma espécie ali de um tribunal constitucional que verifica, que guarda, que tutela a nossa Constituição. Por outro lado, temos também aqui o Superior Tribunal de Justiça, que analisa a aplicação das normas infraconstitucionais. E 3 importantes decisões nós destacaremos aqui. E a primeira delas é a seguinte: chegou, igualmente, no Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus, anota o número aí, habeas corpus 793-011. 793-011. A discussão, neste caso, era a aplicação do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro. Questionou-se naquele caso, e olha só, o plano de fundo é aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, mas a decisão ela é muito importante, porque em um primeiro momento houve ali uma decisão condenatória que impôs 60 anos de reclusão a uma acusada de latrocínio. Olha só, 60 anos de reclusão. Quando nós mencionamos as características do direito penal, nós sempre destacamos que ele é a última ratio, o último mecanismo do Estado, ele é fragmentário por si só e muito incisivo. E nós sempre, pensadores e operadores do direito, precisamos racionalizar a sua aplicação. E note só a importância do artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro. Em um primeiro momento, na delegacia de polícia, o CORREU mencionou que a Corré, aqui, a outra acusada, também tinha participado da empreitada delitiva, do contexto criminoso. Mas, em um segundo momento, na instrução processual, houve ali a apresentação de uma nova versão. E o que legitimava e legitimou, em certo momento, a condenação foi o depoimento tomado em sede policial, em piso policial, lá na delegacia de polícia. Na instrução processual não confirmou-se a informação, aquela notícia, aquela versão apresentada por ocasião da oitiva no inquérito policial e, em juízo, houve uma nova versão que afastava a Corré do contexto delitivo. Mas mesmo assim ela foi condenada. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, aliás, ao analisar o caso, falou: ei, neste caso concreto, ofendeu-se o artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro. E lembrem-se lá da norma, da ideia do artigo. As decisões judiciais de natureza criminal não podem somente ser embasadas naquelas informações que constam no inquérito policial. É necessário que se tenha uma prova submetida ao contraditório, a ampla defesa, para que o Estado, então, consiga, em certa medida, reconstituir o histórico fático e apresentar uma sentença de mérito condenatória. O que não existia nesse caso, o que legitimou a condenação anterior era somente a informação constante no inquérito policial, o que afrontou o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus 793-011, entendeu que não poderia mais manter a condenação da mulher
condenada. E esse ponto é muito importante. Essa decisão nós analisamos bastante, deliberamos sobre ela, porque é algo muito sério. O direito penal ele precisa ser sempre lido a partir de uma ótica garantista para evitar, sobretudo, como ocorreria nesse caso, se nós não tivéssemos essa decisão, a condenação de um ser humano a uma pena de 60 anos de reclusão. Todas essas notícias, e quando nós mencionamos aqui o número da decisão, o número do processo, é com a finalidade de que você consiga também ter acesso às decisões, às informações. Então, abaixo aqui, nós sempre deixamos o link da notícia. Então, só clicar no link que é direcionado diretamente, nesse caso, ao site oficial do Superior Tribunal de Justiça. E vamos que a pauta ainda continua. Olha só, decisão lá da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça relacionada à desclassificação da conduta na ocasião do recebimento da denúncia. Então, quando nós falamos lá de morfologia processual, nós sempre falamos das etapas do processo. Tem em um primeiro momento a denúncia, em um segundo momento o recebimento, depois a expedição de citação e intimação, o réu vem ao processo, apresenta a sua resposta à acusação, o juiz verifica ali as teses, os pedidos constantes na peça defensiva e depois de analisar os pedidos, os fundamentos apresentados na resposta à acusação, será então designada a audiência de instrução e julgamento, na qual ocorrerá ali a oitiva da vítima, das testemunhas, dos peritos, enfim, se necessário a cariação, se necessário a possibilidade de apresentação de pedidos, caso surja um fato novo na instrução, e depois disso, a apresentação de alegações finais em regras. As alegações finais em regras são orais, então em primeiro momento sustenta-se a hipótese pelo Ministério Público, a hipótese pode ser condenatória ou absolutória, em um segundo momento, as alegações finais defensivas e o processo já se direciona à parte final, a sentença. Morfologia processual. Em regra, quando nós falamos em emendácio ou mutácio libelli, nós estamos lá na fase final do processo, lá na audiência de instrução e julgamento ou por ocasião da sentença. Mas neste caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar então aqui o caso concreto que foi submetido à análise, decidiu que é possível a realização de emendácio libelli ali na parte inicial. Quando se recebe a denúncia, o juiz pode então alterar a capitulação jurídica da conduta que consta na denúncia. Decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça, então, que possibilitou a emendácio libelli no início do processo. Não esperou a instrução, não esperou a sentença e na primeira oportunidade que o juiz se manifestou, logo ali, após o oferecimento da denúncia, ao recebê-la, já modificou a capitulação jurídica da conduta. Decisão muito interessante e nós precisamos comentá-la porque é uma grande atualização no mundo jurídico. E além disso, para finalizar aqui o nosso programa de hoje, uma decisão que toca os princípios do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do devido processo legal. Pensa assim, a seguinte situação: processo criminal complexo, com muitas informações, com vários fatos na denúncia, e chega lá o momento de instruí-lo. A instrução, nós sempre conversamos sobre isso, é o coração do processo, é a oportunidade que se colhe ali a prova de fonte humana, que se faz pergunta à vítima, à testemunha, um réu presta seu interrogatório, enfim, se reconstitui o histórico fático nas ações criminais, sobretudo a partir da prova de fonte humana, do depoimento da vítima, da testemunha, da versão apresentada por ocasião do interrogatório. E se o agente ministerial, e aqui está a nota de destaque do presente caso, se o agente ministerial, se o representante do Ministério Público está ausente, pode ou não ocorrer a instrução processual, o juiz poderá formular perguntas, enfim, o que fazer nesse caso? Recurso especial 1846407. Recurso especial
846-407. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça precisou enfrentar essa questão. E uma das notas distintivas, uma das importantes considerações aqui foi, sobretudo, a matriz do processo penal brasileiro. Um processo penal que idealiza ser democrático, um processo penal que idealiza igualmente ser acusatório, não pode ali o juiz, o julgador, colher a prova diretamente. Então, nesse caso, a 6ª turma anulou o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, porque o juiz que presidiria o ato e poderia formular questões suplementares, esclarecimentos, perguntas relacionadas a esses aspectos, de fato, inquiriu testemunhas e, além de presidir o ato enquanto um julgador, que deve ser imparcial, distante da prova, atuou ativamente na obtenção da prova. Razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa conduta ela é ilícita, uma conduta que não está equalizada, que não pode ser considerada uma conduta escorreita no contexto do processo penal, porque fere o disposto no artigo 212 do Código Processual. Ali nós temos as funções bem distintas dos atores do processo. Então, o Ministério Público tem suas atribuições legal e constitucionalmente definidas, a advocacia, a Defensoria Pública igualmente tem ali bem definidas as suas atribuições e o magistrado da mesma forma. E nesse contexto, como houve uma afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal Brasileiro e a matriz acusatória do processo penal, o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade do ato e, portanto, deve-se instruir novamente o processo para que tenha sua regular tramitação. Pessoal, eram essas as minhas considerações para o programa de hoje. Estou com muita saudade do meu grande, estimado professor e amigo Lucas Oliveira. Nos encontraremos nos próximos programas e você que nos acompanhou até aqui, saiba que nós teremos muitas, mas muitas novidades para esse ano de 2023. Deixo aqui um forte abraço à nossa equipe aqui da TV FAG, ao pessoal do Núcleo de Prática Jurídica, à nossa coordenação do curso. Um forte abraço e aos nossos novos acadêmicos, sobretudo aqueles do primeiro período. Desejo aí sucesso. Nós cresceremos juntos nesses 5 anos de graduação. Teremos muitas e muitas oportunidades para refletir sobre a ciência jurídica e pensar o direito como um mecanismo de promoção de direitos das pessoas. Desejo um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.